Como que está o cenário da soja hoje, que sai o relatório do USDA? O mercado espera uma redução nos números da Argentina. Então, há esta matéria aqui, onde ele mostra as estimativas de produção, e para a América do Sul, para milho e para soja, para a Argentina, espera uma redução de 42 para 42,34 milhões de toneladas. Esta é a média. Mas percebam que o range é entre 38 milhões e 45 milhões de toneladas. É isto que o mercado acredita. O último relatório do Departamento de Agricultura trouxe uma estimativa de 45,5, e essa produção foi reduzida em 4 milhões de toneladas no último relatório. Então, espera-se essa redução. Ontem, na verdade, a Bolsa de Rosário, ela divulgou este informe aqui, que passa a valer a partir de hoje. E seguem os ajustes pela seca na Argentina. Estimativa de 42,5 milhões para o milho e 34,5 milhões para a soja. 34,5. Lembram que o adido do USDA na semana passada apontou que ele estima em 36,6. Então, a Bolsa de Rosário já tinha colocado esta produção em 37,7 e agora ela reduziu para 34,4 milhões de toneladas, e ela destaca aqui que será a segunda pior colheita nacional dos últimos 15 anos, sendo inferior à de 2017 e 2018, quando foi 35 milhões de toneladas, que é este gráfico aqui. Então, hoje, a Bolsa estima 34,5. 2017 e 2018 estava em 35 milhões, então é um pouquinho abaixo. E como o Michael comentou, 2008 e 2009 foi uma produção de 31,8 milhões. Então é um número muito, muito abaixo realmente do potencial. Quanto que isso pode movimentar os preços? Vamos trazer a planilha de fundamentos aqui divulgado pelo relatório do USDA, lá no mês de janeiro, e é essa planilha que vai passar por revisão hoje. A produção global, ela está estimada em 388 milhões de toneladas, sendo 45,5 da Argentina. A produção americana já chegou no mercado, se tiver algum ajuste, deverá ser pequeno. O Brasil, 153 milhões de toneladas, né? Houve uma elevação de 1 milhão no último relatório, porém, eu acredito que vai haver uma redução nesse número aqui. Não pelo USDA, mas o levantamento que eu tenho feito, eu não consigo ver uma produção de 153 milhões de toneladas agora. A minha estimativa que eu soltei no mercado é de 149 milhões de toneladas. Mesmo assim, é uma safra recorde. O Paraguai com 10 milhões. Vamos supor que o mercado internacional de 167,53 milhões de toneladas. Agora vamos para o professor Wellington Souza falando LTA, linha de tendência de alta. Se eu falei errado, foi só na confusão ali. Vamos fazer um exercício para ver qual que é a variação de preços que nós poderemos ter. Vocês sabem calcular isso? Deixa eu trazer a planilha para cá, aumentar o zoom. Hoje o mercado de soja, ela está colocando 388 milhões de toneladas, e nós vamos dividir este número pelo mercado internacional, que é 167,53 milhões de toneladas. Então, hoje, cada variação de 1% na aumento ou redução de oferta, o preço pode mexer 2,32%, ok? Então, eu tenho uma produção global de 388 milhões de toneladas e tenho um mercado internacional de 167. Cada um ponto percentual que aumente ou reduza na oferta global, ele poderia mexer o preço em 2,32%. Se eu tiver uma redução, de acordo com a Bolsa de Cereais, reduzindo em 10 milhões de toneladas, então eu teria uma safra de 378 milhões divididos por 388, que é a produção de hoje. Qual que seria a variação qual que seria a variação na oferta? Seria de 2,5 milhões por cento, correto?
eu teria uma redução de 2,5% no balanço global, sem considerar alguma alteração no balanço da soja. Então, se nós temos uma variação de 2,5%, qual que é o desvio que poderia acontecer nas cotações da soja hoje? 5, quase 6%, né? Vamos colocar aqui percentual. Opa, não, já está em percentual. Opa, desculpa. Seria esse vezes esse. Seria praticamente de 6%. Essa seria a oscilação de preços hoje. Quanto que estava trabalhando a Bolsa de Chicago? 15 dólares e 26. 15,26. Se eu tenho uma possibilidade de variação de 6%, quanto que poderia ser o desvio? 91 centavos. Isso colocaria a produção, as cotações de soja ali na Bolsa de Chicago em 16 dólares e 77 o bushel. Então, eu acho que é uma possibilidade que pode vir a acontecer. Será que o USDA traz essa alteração tão grande hoje? Não, eu acho que ele não vem com uma alteração tão grande, mas que começa a se desenhar um cenário para 16 dólares o bushel na soja, e isso ele começa a acontecer. Como que fica aqui no Brasil? O Brasil hoje, segundo a Conab, aí nós vamos seguir os dados oficiais, ela estima uma produção de 152,7 milhões de toneladas, está aqui. Eu acho que esse número está superestimado, como eu comentei, porque há problemas graves no Rio Grande do Sul. Pelas conversas que nós estamos tendo com alguns produtores da região, pode haver uma quebra entre 40% e 70% lá na região. 70% eu acho muito. Agora, 40% pode ser um número realmente possível. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Aqui, hoje, segundo a Conab, a produção lá está está estimada em 20,2 milhões de toneladas. Se eu tiver uma redução de 30% na produção, que parece que já está consolidada, esse número cai para 14 milhões de toneladas. Se eu tiver 40, esse número cai para 12 milhões de toneladas. Então, isso reduziria essa projeção de 152, vindo para próximo de 144, 142 milhões de toneladas. E isso começa a ter um efeito no basis regional lá do Rio Grande do Sul, que é um cenário totalmente diferente quando nós olhamos Mato Grosso, quando nós olhamos o quadro brasileiro. Então, nós poderemos ter preços mais fortes no Rio Grande do Sul. Como que estão os prêmios? E é aqui que começa a entrar uma preocupação, e me desculpem, mas é algo que já foi falado, foi batido nessa tecla aqui no programa há quanto tempo que nós estamos falando dessa possibilidade de derretimento dos prêmios devido a uma super safra no Brasil, devido à oferta chegar muito grande no início da colheita por aqui. Bolsa de Chicago, nós também antecipávamos que nós comentávamos, que eu comentava que eu acreditava numa alta. Primeiro, pela sazonalidade. Segundo, pelo um balanço muito apertado lá nos Estados Unidos. E não podemos esquecer que as cotações da Bolsa de Chicago seguem a realidade norte-americana, porque mais de 60% da produção de soja fica para uso doméstico. Ou seja, menos de 40% vai para o mercado internacional. Então, o peso é maior. Vocês têm que concordar comigo que é o balanço doméstico. E lá está muito apertado. O balanço lá prevê estoque final de menos de 6 milhões de toneladas. E dependendo como que os números venham hoje, ainda mais se houver um aumento na exportação devido ao atraso da colheita aqui, esse balanço pode apertar um pouquinho mais ainda. O que a contabilidade criativa do USDA pode trazer? Uma revisão para cima da produção. Mas ok, não é esse o ponto. O ponto é, olha como que está o prêmio para entrega agora em março, 16 acima. 16, esse daqui eu mostrei para vocês ontem, já esteve em 66 acima. Agora está em 16, ou seja, perdeu 50 pontos em pouco mais aí de 3 meses. Para entrega em abril, já está em 18 acima. Esse prêmio também já esteve na faixa de 50 pontos acima. Então, perdeu muito valor. E todos os primeiros vencimentos continuam em queda. Você vê que a variação de ontem foi de menos 6, menos 5 pontos. E isso afeta o preço, a formação de preço lá no interior.
Olha o gráfico sazonal dos prêmios de exportação para entrega em março. Olha como que nós estamos hoje. O que é que eu destaquei essa linha aqui mais rosa? Que foi ano passado, foi em 2021. Porque em 2021 nós tivemos um cenário parecido com o que nós estamos tendo agora. Um excesso de chuvas no início do ano, principalmente na região centro-oeste, um atraso na colheita da soja por lá, um atraso no programa de exportação, demanda foi para os Estados Unidos. Quando abriu uma janela de colheita com uma melhora do clima, muita safra chegou ao mesmo tempo, sobrecarregou a logística nessas regiões ali, principalmente centro-oeste e também nos portos, não havia espaço nos portos para receber uma quantidade expressiva de grãos, até porque a operação portuária é limitada, não é no Brasil, é no mundo todo, não tem como mais navios trabalharem ao mesmo tempo se eu tenho uma quantidade limitada de berços de operação. E isso acabou levando os preços para os valores negativos. E nós vemos aqui que eles trabalharam próximos a menos 10 face Chicago. E agora nós estamos a menos 16. Quer dizer, nós estamos a mais 16. Mas nos encaminhamos para ter um ano parecido. Eu acredito que ele pode ir para preços negativos. Eu acho que há uma boa chance. Eu acho que esse prêmio pode ir para valor negativo. Mas o que aconteceu com a soja lá em 2021? Já que nós temos que olhar ambos, né, o prêmio e olhar a soja. Então, lá em 2021, início de 2021, o preço da soja estava na faixa de $14 o bushel para esse período. Então, nós estamos com um prêmio mais alto do que 2021 e Chicago, para o grão, muito mais alto do que 2021, trabalhando neste range aqui. E o que tudo indica, há mais possibilidade de altas para a Bolsa de Chicago, o que é normal, pelo menos o que a gente vem comentando aqui há mais de 90 dias, é que é normal essa alta já era esperada. Então, vamos ver o que o relatório ASD traz hoje para os números, se ele vai ter alguma contabilidade criativa ou não, mas para o produtor, pede atenção com relação aos prêmios, porque prêmio não gerencia com derivativo, o prêmio é só negociado no mercado físico, é uma negociação entre comprador e vendedor. Ok?